ver o que é que o Espírito Santo quer trazer depois que a gente acabar os frutos do Espírito. Amém? Então, esses temas que eu tenho trago para vocês, normalmente não sou eu que trago, é o Espírito Santo que me conduz. Então ele diz, fala sobre isso. E assim eu preparo o estudo e trago. Muitas vezes o Espírito Santo manda eu falar na hora, assim, não preparar nada, só deixar fluir. E esses são os mais poderosos, né? Porque quando a gente deixa o Espírito Santo haja na nossa vida, através do que a gente fala, sai muito melhor do que quando a gente prepara. Amém? Então, vamos consagrar essa live ao Senhor, para que Ele venha falar conosco através da sua palavra, que não seja eu a falar, mas seja Ele a me conduzir em cada palavra que sai da minha boca. Amém? Se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. Glória a Deus, Abner. Deus abençoe sua vida, viu? Vamos aprender juntos aqui nas redes sociais. Então, se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas. E a bondade de Deus é realmente quando nós compartilhamos aquilo que a gente está aprendendo com outras pessoas. E isso é bondade de Deus. É você não prender aquele aprendizado só para você. É você não prender para você as coisas que Deus tem te dado. Amém? E muitas vezes nós não queremos passar para outras pessoas aquilo que a gente está aprendendo, porque a gente acha assim, não, ela vai ser maior do que eu, ou ela vai aprender mais do que eu, ou ela vai se destacar mais do que eu, mas isso é orgulho. E é o que a gente não pode deixar que tome conta de nós, o orgulho. Quando a gente tem esse pensamento de que ninguém pode ser maior do que nós, a gente já está com o pensamento no mundo, que é o orgulho, que é exatamente o trono demoníaco que está agindo nesse mês, na mente e no coração das pessoas. Amém, Dani, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe sua vida mais e mais. Então, nós já falamos, acho que 2 lives passadas, esse mês, qual é o trono que tá normalmente trabalhando na mente das pessoas, na atmosfera do mundo, que é um trono chamado Leviatã, que é o demônio das águas, e ele trabalha muito sobre o orgulho, sobre a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas coloquem no pensamento, nos sentimentos, orgulho, soberba, ganância, onde faça as pessoas acharem, né? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, Deus não vai me abençoar. Então, esses pensamentos não vem do seu inconsciente, vem de um trono chamado Leviatã. E esse trono está muito forte esse mês. Então, que você possa vigiar quando vir esses pensamentos. E você dizer, aqui não, Satanás. Aqui quem comanda é o sangue do Cordeiro. Amém? Então, se você puder, compartilhe essa live para que a gente possa aprender junto. Essa live não é sobre Heloísa. Essa live não é sobre mim. Essa live é para glorificar o nome de Deus e para que a gente possa aprender tudo que o Senhor tem me ensinado. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, vamos consagrar ao Senhor. Se não puder fechar os olhos, entra no Espírito. Amém, Dani. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Quando você abençoa outras pessoas, o reino de Deus começa a trabalhar na sua vida, porque Ele está vendo que você está querendo também abençoar outras pessoas. Você não está pensando só em você. É assim que Deus trabalha, derramando unções na nossa vida. Quando você não pensa só em você, você pensa no próximo. Quando você ora por pessoas e você intercede por pessoas, o reino de Deus derrama mais na sua vida. É assim que acontece, o reino de Deus. É quando você deixa de pensar só em você. As coisas começam a fluir. Amém? Então vamos consagrar ao Espírito Santo essa live para que o Senhor venha falar conosco. Querido Espírito Santo, eu chamo a tua doce presença nesse momento aqui e em cada casa que vai assistir essa live e que está agora presente, online. Eu quero consagrar, Espírito Santo, cada palavra que sai da minha boca. Eu quero consagrar essa live
E que não seja eu a falar, seja o Senhor a me conduzir. Espírito Santo, tira todo orgulho, toda soberba, toda mentira, todo o ego do meu coração. Tira tudo que não são os frutos do Espírito, Pai. E traz todos os frutos do Espírito para que eles possam agir na minha vida e na vida de cada pessoa que assim abrir o seu coração para aprender. Eu te consagro, Pai, esse dia, eu te consagro a minha vida, eu te consagro, Senhor, as palavras que eu irei falar. E te peço, Pai, que o Senhor nos proteja e nos guarde de todo ataque demoníaco, de toda opressão demoníaca, que Satanás não consiga tocar em tudo que nós fizermos nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa cada vida que está aqui agora e cada vida que vai assistir depois. Que o Senhor possa cada vez mais abençoar essas pessoas, assim como o Senhor tem me abençoado. Eu não peço só por mim, eu peço por cada pessoa, Pai. Porque o Senhor é um reino que não tem limites. Toda honra e toda glória seja dado a Ti, Jesus. Que nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça. Tira o orgulho e a soberba do coração de cada um que está aqui, Pai. E traz mais amor, mais bondade. Que as pessoas possam olhar mais para os outros. Assim como o Senhor tem me ensinado. É assim que eu te declaro. E que eu te agradeço por esse dia, Pai. Eu te agradeço pela vida das pessoas. Eu te agradeço pela essa internet. Eu te agradeço pelos celulares conectados. Eu te agradeço por esse dia maravilhoso que começou. Eu te agradeço pelo sol. Eu te agradeço pela chuva. Eu te agradeço, Pai, pelo cafezinho que eu acabei de tomar. Porque o Senhor é bom, Pai. Não nos deixa faltar nada. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e eu te amo, Pai. Eu te amo por tudo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode me fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, poderoso. São essas orações que abrem o céu quando você passa a agradecer mais do que reclamar. Aí Deus derrama mais na sua vida. É poderoso, poderoso. Então, vamos ao nosso estudo bíblico, amém? Vamos estudar sobre o sexto fruto do Espírito, que é a bondade. E hoje nós vamos falar sobre um fruto que parece simples, não é verdade? A bondade, deixa eu só ajeitar aqui minha cadeira. Esse fruto do Espírito, ele parece simples, mas que é extremamente profundo. Porque a bondade não é só ser educado. A bondade é revelar o caráter de Deus em um mundo ferido. A bondade é revelar o caráter de Deus, muitas vezes, em nós que estamos feridos. E quando nós estamos feridos, é difícil a gente dar o melhor para as pessoas, porque a gente está machucado, a gente está sangrando. Mas muitas vezes o Senhor nos chama para que a gente seja esse tipo de pessoa que mesmo sangrando, mesmo triste, mesmo com problemas, mesmo por dentro mal, o Senhor nos chama para que a gente seja bons com as outras pessoas. Talvez você se considere uma pessoa boa, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, Espírito Santo, o Espírito Santo governa as suas reações ou não? Amém? A Bíblia em Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade e bondade, que é o sexto fruto do Espírito. Os outros nós já estudamos e falta bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a bondade aparece como o sexto fruto do Espírito, porque ela revela algo muito importante aqui. Amém? O que Deus faz dentro de nós começa a aparecer fora de nós. Então, tudo que você faz e como você está se tratando por dentro, ele começa a externalizar. Então começa a aparecer como você aparece por fora. A bondade não é personalidade, tá? Muitas pessoas dizem, não, eu sou boa, elas acham que é a personalidade delas. Não é isso. A bondade não é temperamento. A bondade não é simpatia natural. Quando você é simpático com as pessoas, bondade é evidência de transformação espiritual. Amém? Onde o Espírito governa, a bondade floresce. Onde a carne domina, a dureza cresce. Até rimou, né? Aleluia.
Então, o significado bíblico de bondade, a palavra usada é tov, T-O-V, que significa aquilo que é bom em essência, aquilo que gera vida, aquilo que carrega a marca de Deus. Isso é bondade. O resto que as pessoas acham que é bondade, normalmente não é. Quando Deus criou o mundo, ele dizia, e viu Deus que era bom. Lá em Gênesis 1. Ou seja, a bondade é aquilo que reflete o Criador. No grego, a palavra bondade é agatoshine. Uma palavra bem difícil, né? Que significa bondade ativa, bondade que se move. A bondade que age mesmo quando doer. Então, mesmo quando doer... Bom dia para quem está entrando agora. Deus abençoe cada um de vocês. Então, a bondade que age mesmo quando estiver doendo por dentro. Isso é bondade. Bondade não é um sentimento. Bom dia, Silvia. Que bom tê-la aqui. Bondade não é um sentimento. Bondade é postura espiritual. Então, bondade é amor em movimento. Bondade é uma fé traduzida em atitudes. Bondade é espiritualidade na prática. Amém? Romanos 2,4 fala assim. Deixa eu abrir aqui em Romanos. Essa Bíblia ela não tem o marcador. Aí fica mais... Ela fica enganchando as folhas. Romanos 2. Dois, 4. Aqui. Que diz assim. Ou menosprezas tu a riqueza de sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então fala dos judeus como desprezando essas coisas, acreditando que eles as mereciam. Amém? A palavra diz que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Isso é profundo porque Paulo nos ensina que Deus não muda o homem pelo medo. Ele muda o homem pela bondade. Então, muitos cristãos, eles acham que normalmente eles vão trazer as pessoas para Cristo colocando medo. E normalmente não é assim. Deus pode trazer sim dessa forma. Porque quem somos nós para limitar a Deus? Mas muitos cristãos querem colocar Deus de goela abaixo. E comigo foi assim, muito assim. Mas eu não aceitei Jesus quando as pessoas tentavam me colocar medo. Eu aceitei Jesus pela bondade do que Ele é. Então Deus não atrai pelo terror, Ele atrai pela graça. Hoje vivemos na cultura do cancelamento. O cancelamento na rede social. Exatamente, Silvio. O medo afasta as pessoas. Então tem gente que já chega tocando terror. Eu não queria nem seguir a Jesus porque eu tinha Jesus como a pior pessoa do mundo. Eu disse, como é que eu vou seguir um Deus desse que só chega colocando medo em mim, colocando terror? Então eu não queria, eu tinha muita raiva até de cristão. Porque Deus, Cristo não é isso. Lógico, Deus ele é um Deus de justiça. Deus é justo. E quando Ele chama uma pessoa, e Ele chama, Ele dá oportunidade, Ele dá tempo a pessoa se arrepender, e a pessoa realmente não quer, quando Ele vem fazer justiça, a coisa é complicada. Porque Deus, Ele vem para fazer justiça muitas vezes. Mas o Senhor, Ele não é esse Deus de terror, não. Pelo contrário, Ele é o Deus que atrai você pela graça. Então, hoje a gente vive na cultura do cancelamento. As pessoas erram e são destruídas por outras pessoas. A pessoa peca, pronto, ninguém mais quer chegar perto dela porque ela pecou, porque ela errou, como se a gente fosse a quarta pessoa da Trindade.
Quem é você, mero pecador? Que acha que não erra, que tem que destruir outras pessoas porque elas erraram. Você acha que Jesus era assim? Que Jesus veio para trazer o terror entre as pessoas? Não, ele veio para derramar a graça sobre nós. Então, muitas pessoas estão sendo destruídas porque elas pecam, elas erram. Normalmente todo mundo espalha. Se for igrejas que são pessoas que quando uma pessoa erra, todo mundo sai espalhando. Aí todo mundo começa a detonar aquela pessoa, começa a destruir aquela pessoa com as palavras, com as ações. E a pessoa que era para receber amor, para que ela não se desviasse, ela se desvia porque ela não aguenta a pressão do que outros próprios cristãos estão lançando sobre ela. Porque os próprios cristãos estão expondo o que aquela pessoa fez, humilhando, descartando. Amém? Então que você não seja essa pessoa hoje. Que você seja uma pessoa que, pelo contrário, você chama para perto e você derrama amor e bondade sobre a vida das pessoas que normalmente elas caem. Nós somos propícios a cair. É todo dia. Por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar para que você não caia. Então, você não está livre disso, não. Você, pelo contrário, você está incluído nesse assunto. Amém? Deus é diferente. Ele confronta, mas ele não esmaga. Deus, ele confronta. Hoje mesmo, de madrugada, o Senhor me confrontou em algo que não está agradando ele. Mas ele me confrontou com amor, me fazendo entender que o que eu estou fazendo, eu não estou agradando a ele. Então o Senhor, ele não vem para esmagar. Quem esmaga são as pessoas. Ele corrige, ele não rejeita. Então que você possa corrigir as pessoas em vez de rejeitar. Bom dia, Girlene, a paz do Senhor. Bom dia, Valdinete. Então que você possa confrontar as pessoas que pecam e que estão errando e que elas caíram muitas vezes em um pecado que é difícil. Que você possa corrigir com amor, não rejeitando ela, não achando que você é a quarta pessoa da Trindade e que você tem que se afastar dessa pessoa e que você tem que condenar e que você tem que olhar com ela com olhos de rejeição, porque você não é ninguém. Você é um filho tanto quanto outra pessoa que cometeu um pecado e que caiu no pecado. Amém? Então, bondade não é passar pano no pecado. Bondade é chamar alguém de volta sem destruí-lo. É isso que Deus faz. Deus, ele exorta, mas ele exorta sem destruir a pessoa. Foi exatamente o que o Espírito Santo fez comigo hoje de madrugada. O Espírito Santo ele me confrontou, mas ele me corrigiu em algo que eu não estou agradando ele. Mas ele não veio para me destruir. Pelo contrário, ele veio para me corrigir, me confrontar para que eu melhore. Então você já viu alguém cair? O mundo empurra para fora, Deus puxa para perto, Deus puxa para dentro. E é isso que a gente não pode fazer. É quando uma pessoa pecar, quando uma pessoa errar, quando uma pessoa, um amigo seu ou dentro da igreja, você vê ela errando, ela pecando, você não empurrar ela para fora, você não empurrar ela para fora do seu meio. Pelo contrário, puxe ela para perto para que você possa ajudá-la a ela se corrigir. Porque muitos dos nossos erros a gente não se percebe, que a gente não está agradando a Deus. Exatamente. Muitas vezes a gente não se percebe, a gente deixa aquilo e vai passando. Só que tem pessoas que estão vendo o seu erro. Então que você ajude essa pessoa a se levantar de novo. Não seja esse santarrão, esse que declara santidade na frente do povo, mas quando você vê alguém pecando, você vai lá e exclui essa pessoa, você lá empurra ela para fora. Você vai lá e olha para ela com desdém, como se você fosse a santa, o santo, e essa pessoa fosse a pessoa que não pecou, eu não quero mais saber dela. Pecou, eu não quero andar com ela não, porque ela está fazendo coisas erradas. Deus não manda você andar com essa pessoa e praticar as mesmas atitudes erradas, mas Deus chama você para ajudar a quem caiu. Porque nós não somos fortes sozinhos. Nós precisamos de ajuda sim. Primeiro do Espírito Santo e de pessoas que nos ajudem a chegar no ponto onde você está hoje.
Amém? Em Efésios 4:32, fala assim: sede benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, Paulo conecta bondade com perdão. Quem foi perdoado aprende a tratar diferente. Você não perdoa só com palavras, você perdoa com atitudes, mudando o seu jeito de tratar as pessoas, parando de devolver com a mesma moeda. A bondade quebra ciclos que a raiva perpetua. Amém? Alguém te feriu no trabalho, na família, na igreja? A sua carne, ela vai querer logo reagir. Porque nós somos reativos. A gente quer reagir logo com o que foi feito com nós. Mas o Espírito quer transformar. Ser bom não é ser fraco, é ser espiritual. Então, em Miqueias 6:8 fala assim: Deus diz: o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Bom dia, Fagner. Bom dia, Enéas. Então, o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Bondade não é só algo interno, é fé que aparece na vida pública. É o que nós vemos falando já muito. É o que você faz no público. Deus não quer só culto bonito. Ele quer mãos que ajudam, vidas que acolhem, corações sensíveis. Então acolha as pessoas que muitas vezes não estão conseguindo sair de atos pecaminosos, não estão conseguindo parar de se drogar, de beber, de se prostituir, de roubar. A gente tem que ajudar essas pessoas, não é apontar o dedo e achar que a gente é melhor não, porque nós não somos melhor não. A gente só está em fases diferentes da nossa vida, onde a gente já venceu muitas vezes o pecado. Mas tem pessoas que não conseguem sair sozinhas. Porque os demônios que estão agindo na vida dela ali, eles não deixam com que ela largue aquele pecado. Então elas precisam de ajuda. Mas como é que ela vai ser ajudada se muitas vezes você que está na igreja, você que está forte no espírito, não consegue ajudar? Você só aponta o dedo e se acha a quarta pessoa da Trindade. Você olha para as pessoas como se você fosse o santarrão. E não tem a bondade de ajudar aquela alma que está ali se perdendo e que o inferno está adorando. Amém? Então que você possa ser essa pessoa bondosa, que olha mais para as pessoas com bondade de Deus, em querer ajudar, não em querer apontar o dedo, crucificar e empurrar elas para fora do reino de Deus, em vez de puxar, que é o que Deus faz. Deus puxa as pessoas para o reino dele. E normalmente as pessoas, os próprios cristãos que estão dentro da igreja, crucificam e empurram elas para fora. Porque eles se acham muito santos. Aleluia. Bondade não é algo interno, é fé que aparece na vida pública. Deus não quer só culto bonito, Ele quer mãos que ajudam, vidas que acolhem, corações sensíveis. Bondade é ver quem o mundo ignora. Então é um mundo que ignora as pessoas. Mas seja você totalmente o contrário. Seja você a pessoa que acolhe as pessoas, que é bom com as pessoas que estão ali perdidas, que estão ali drogadas, se prostituindo. Tem irmãos que dizem assim: Deus me livre, eu ir num lugar onde está tendo gente se drogando, bebendo. Se Deus mandar você ir, você tem que ir. Porque você é boca de Deus no meio desse povo. Então é você que Deus chama, muitas vezes, para você ir ser boca de Deus no meio desse povo. Mas você não vai porque você diz: não, eu não vou num lugar desse, porque eu não posso me contaminar, porque eu não posso chegar lá. E você acha que Deus andava com quem? Deus andava com prostituta, com drogado, com gente que roubava. Mas Deus, ele era luz no meio daquele povo. Só que você, muitas vezes, se acha tão santo que você não quer entrar nesses lugares. Se Deus mandar ir, vá. Não tenha medo, porque se Deus manda, Ele está com você. Mas você acha que pregar a palavra de Deus é só estar sentada na igreja ali, pegando o microfone e no púlpito. Você acha realmente que é só isso que Deus quer que você faça? Não.
Você é boca para o mundo. Porque nas igrejas, graças a Deus, tem muitas pessoas que, a maioria já são cristãos, já estão ali com a vida com Deus. Mas quando você sai de dentro das quatro paredes no mundo, é que o mundo precisa da sua voz. É que o mundo precisa ouvir o que você já aprendeu. O que você precisa falar. Amém? Então, bondade é ver quem o mundo ignora. Não seja a pessoa que ignora, seja a pessoa que tem bondade em puxar para perto de Deus as pessoas. Uma mãe cansada, um jovem em depressão, um idoso esquecido, uma pessoa sozinha. Bondade é notar o invisível. Então são essas pessoas que a gente precisa olhar para elas. Não é ficar só aguardando elas entrar dentro da igreja, não. É você olhar para as mães, para os jovens em depressão, para o idoso que está ali esquecido em casa, que muitas vezes não consegue nem ir na igreja. Uma pessoa sozinha. O mundo hoje, você olha para o rosto das pessoas, você vê a tristeza na cara delas. A tristeza na face delas, a depressão na face delas. Aí você acha que só tem que fazer a sua obra quando você estiver na igreja. Sendo que o mundo está padecendo. Por falta de que você abra a sua boca e ajude outras pessoas. Então a bondade não é fruto da educação, é fruto de regeneração. Ela revela quem governa o coração. Se o Espírito reina, a bondade aparece. Se a carne governa, a dureza domina. A bondade é um espelho espiritual. Exatamente, se houver sal no celeiro. Se você seja sal no mundo. Não seja só sal dentro da sua igreja, não. Seja sal fora dela também. Porque onde tem mais pessoas que precisam é fora dela. Então se encha da palavra de Deus, se encha de tudo que Deus tem para você dentro da igreja. E quando você sair, transborde isso que você se encheu para outras pessoas fora. A pergunta não é se você é uma pessoa boa. A pergunta é quem governa as suas reações. A bondade aparece quando somos contrariados. Eita, glória, essa é forte. A bondade aparece quando você é contrariado. Muitas vezes nas suas ações. Quando somos feridos e quando somos injustiçados. É aí que a bondade aparece. Quando você é ferida pelas pessoas e quando você é injustiçada. Então é isso que eu já venho falando. É nesse momento que você mostra o reino que você serve. Quando você é injustiçado, traído, ferido, contrariado. Bondade não é reação automática, é decisão espiritual. Jesus foi bom até na cruz. Tá bom, vai com Deus, viu? Deus abençoe você. E bom trabalho. Bondade não é a reação automática, é decisão espiritual. Jesus foi bom até na cruz, ele não amaldiçoou. Então Jesus estava naquela situação na igreja. E ele mesmo assim, ele foi bom. Até na hora que ele entregou o espírito dele. Ele não amaldiçoou, ele não revidou. Que é o que muitos de nós fazemos, é revidar. E Jesus não revidou, mesmo depois de apanhar, de sofrer. Mesmo depois das pessoas cuspir, bater no rosto dele. Ele não amaldiçoou, ele não revidou e ele amou. Aleluia. É isso que Jesus fez e é isso que eu e você tem que fazer. Amém? A cruz é a maior prova da bondade da história. Amém. Então, para a gente concluir, eu quero fazer uma oração. Eu vou fazer orações sempre no final das lives. Amém? Então, que você possa concordar essa oração no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o que a gente ligar, o que dois ligar na terra será ligado no céu. Amém? Então, eu gosto de fazer orações porque eu entendi que as orações é o que move o céu. Então, eu estou o tempo todinho do meu dia aqui, eu fazendo oração. Tudo que eu vou fazer, eu faço oração. Tudo. Porque aí o nosso dia se torna mais leve. A gente acha que oração é só na hora que a gente vai dormir, quando a gente acorda, e na igreja. Não, oração é o tempo todo.
Você não precisa fazer uma oração extensa e ficar aqui horas e horas, porque muitos de nós não podemos. Mas uma simples oração de 1 minuto transforma o seu dia. Transforma as situações que você está passando. Então, que você possa adotar essas orações no seu dia a dia. De 1 minuto mesmo. 1 minuto. Pega 1 minuto antes de você ir para o trabalho, 1 minuto antes de você ir fazer alguma coisa e horas de sair de casa. E repreende tudo que for mal. E diz, Senhor, abençoa o que eu vou fazer. Abençoa, Senhor, libera anjos para me acompanhar. Para que nenhum mal venha me tocar. Nenhum mal toque a minha casa. Nenhum mal toque o meu carro. Nenhum mal toque a minha moto. E que também, Pai, todo levante de Satanás não venha tocar a minha família. Amém? Então vamos fazer essa oração para a gente finalizar. Se você puder, concorde comigo. Se você quiser repetir também, fique à vontade. A palavra declarada, ela move montanhas. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos bons quando somos bem tratados. Mas hoje pedimos, gera em nós bondade do teu reino. Arranca de nós a dureza, a amargura, o desejo de vingança. Planta em nós um coração parecido com o teu. Que nossas palavras curem, que nossas mãos restaurem, que nossas atitudes revelem Jesus em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Me arrepiei todinha aqui com essa oração. Então é uma oração pequena, rápida, mas que consegue mover os céus. E é esse tipo de oração que você tem que adotar para o seu dia. Se você não puder tirar mais tempo com Deus, mas faça essas orações que você vai ver como o seu dia vai ser transformado. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E amanhã a gente volta para estudarmos sobre... Amanhã é o 7º fruto do Espírito, não é isso? Eu acho que é o 7º, se eu não me engano. O 7º fruto do Espírito. Se assim o Senhor me permitir, estaremos aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu declaro sobre o seu dia bênçãos, libertação, clareza. Que o Senhor não deixe que ninguém te engane. Em nome de Jesus. Eu vejo vocês amanhã para honrar e glorificar o nome daquele que vive e que é Jesus Cristo. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã às 11h30.